Pô, esse camisa verde mó feio, ô Nilton, dá uma de aquecimento aí pra mim. Vou, né? Fala, pô, você vê um cara. Não, vai pra lá, chuva. E aí, Nariga? Matias Galarza. Olha lá. Olha lá, essas horas que eu me sinto velho, mano. Não, eu... Ai! Cara, é difícil falar sobre tudo, mas no geral, assim, eu acho que é mais termos financeiros mesmo, né, de gestão. Não importava o presidente que estava no momento, sempre tinha problemas para conseguir fazer um elenco competitivo por causa dessas coisas antigas que vai virando uma bola de neve, acaba ficando cada vez pior. E isso era uma realidade não só do Vasco, mas praticamente de todos os clubes brasileiros, né? E a gente está vendo que ao longo dos anos, se não tiver uma gestão correta, se não tiver realmente profissionalizado essa parte assim tão importante hoje em dia, realmente as coisas não andam, não vai para frente. Por mais que as pessoas tentem, né, tenham paixão pelo clube ou, né, tentem fazer da melhor maneira, tinha sempre coisas que faltavam, né, então realmente isso dificultava muito. Então, né, da primeira parte a gente não tinha o CT, a gente tinha que treinar em São Januário, e depois foi feito um anexo lá, aí depois teve esse CT que era, né, que não era do Vasco, né, em Vargem, acho que era Vargem Grande, se eu não me recordo. Fiquei pouco tempo, mas me lembro, né, então, e agora, né, tem o CT, então ainda tem coisas que ainda com certeza vão melhorar muito, e isso sem a gestão hoje em dia é praticamente impossível. Então, acho que era ruim para o clube e para o torcedor, né, que sempre estava com dificuldade, sofrendo, né, o time, né, sempre com problemas. Então, acho que eu via com muito bons olhos isso, né? Eu falava, pô, você estava de acordo ou não? Tinha muita gente que estava meio, né, com medo. Eu falei, não, eu acho que se é uma coisa boa pros torcedores, pro clube, pra gente, ter uma melhor estrutura, ter uma qualidade, ter um time competitivo, isso também vai ser legal pra torcida, né? A gente já tá vendo isso nos últimos resultados. Isso que tá começando agora, né? Um trabalho novo, então acho que a gente tá no caminho certo e acho que esse é o caminho mesmo. Começar pelo lado da família, porque realmente isso é uma coisa muito importante. Acho que o grupo, nós que somos os mais experientes, né? A gente sempre tenta, todo mundo que chega, a molecada que vem da base, vocês me veem no dia a dia, eu brinco com todo mundo, deixo todo mundo muito à vontade, não é aquela coisa, pô, na base eu faço isso, faço aquilo, aqui no profissional não posso fazer nada. Então, o meu trabalho, assim, também, extra-campo, é muito isso, deixar eles muito à vontade, falar, pô, a primeira moleque chega aí, você já fala, e aí, garotinho? E você já começa a brincar, então já meio que já quebra ele e fala, pô, aqui tô tranquilo, vou poder fazer meu trabalho, ninguém vai me encher o saco, falar que eu sou isso ou aquilo. Então isso é uma coisa que eu prezo muito, sabe? Então eu, né, o Anderson, o Edmar, que estávamos, né, desde do ano passado aí para, né, da base, a gente sempre tentou deixar todo mundo que chegava à vontade, então a gente não tem vaidade, a gente brinca, então tipo assim, pô, caraca, o vovô aí falando comigo, né, não sei o que, então, e como se fosse a mesma coisa, nós somos iguais, né? Não importa se eu sou mais velho, se eu sou Nenê, se eu sou o Anderson, se é o Peck, tipo assim, pô, cara, é muito bacana isso, né, ver essa coisa, né, deles comigo. Então, eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né, para deixar o grupo unido, a gente, todo mundo bem, todo mundo se sentir em casa para poder podendo desempenhar seu trabalho, né. E o Barbieri realmente tá fazendo um trabalho extraordinário, é um cara que é muito inteligente, ele sabe as horas certas de também mudar algumas coisas, né, em relação à semana de jogo, ao time que a gente vai jogar contra, é um cara que deixa todo mundo com confiança, um jogo muito ofensivo, isso para mim com certeza é muito bom, não só para mim, mas para todo mundo, né? E a hora que precisa também ter aquela, né, um momento de saber se defender, mas não deixando, né, a intensidade de lado. Realmente é um cara que está agregando muito ao Vasco da Gama, em tão pouco tempo está demonstrando isso, já né, a identidade que ele tem assim, então é um cara realmente que vai ajudar muito o nosso time, está ajudando já está demonstrando a diferença das ideias de jogo mesmo, né? Então, assim, pô, às vezes a gente fica repetindo certas coisas, mas você vê que quando tá dando resultado é muito bacana. Fala, pô, beleza, a gente sabe que é uma coisa que... Mas, como a gente tá vendo resultado, pô, a gente tá fazendo com muita alegria, com vontade, confiança, e a gente tá confiando no trabalho. E isso tá, né? E com essa junção tá dando certo nos jogos. Para ser competitivo, a gente demonstrou que sim, né? Eu acho que a gente ainda não está no ideal, digamos assim, que eu acho que é a nossa capacidade que a gente pode ainda chegar, porque o grupo é novo, a gente tem um trabalho, como diz o Barbieri, está sendo pavimentado ainda, mas a gente já demonstrou que a gente pode ser competitivo contra qualquer clube.
Tanto que nos últimos jogos, né, acho que principalmente o último jogo contra o nosso rival é um dos melhores times da América do Sul já há alguns anos, e nós, né, conseguimos vencê-los e mostrar uma competitividade muito grande. Então, com certeza a gente vai estar pronto para ter essa competitividade já desde o início do campeonato, e acredito que a gente pode ainda melhorar bastante e surpreender muita gente ainda. É uma coisa natural, né? Tipo, a gente já sabe que uma hora a gente não é eterno, né? Tipo, minha aposentadoria tá chegando e a gente vai conversando. Nem foi uma coisa assim, foi uma coisa mais natural, porque quando o primeiro jogo que eu fiquei no banco, ele mudou o sistema, né? Que era no clássico, a gente acabou jogando com 3 volantes, então foi uma coisa, né? Não só em relação ao Alex, mas tipo, o Alex é um cara sensacional também, e a gente sabia que os dois estando bem, isso ia ser bom pro Vasco. Então, em relação ao ano passado, eu nem lembro o que tinha acontecido, mas você já me conhece, já sabe como eu sou, é uma coisa de querer estar ajudando mesmo, tanto que aconteceu o que aconteceu ano passado, conseguimos fazer, né, cumprir o nosso papel, conseguir realizar a minha missão, né, de eu ter voltado para isso, né, para ajudar o Vasco a voltar à Série A. E esse ano está sendo uma coisa tipo natural, né, até porque eu já tenho um contrato até abril por enquanto. Então seria uma coisa normal da gente, né, tá tendo essas mudanças, até pela maneira de jogo também, pela intensidade que a gente está vendo que não é fácil assim para um jogador da minha idade, entre aspas, de estar tendo essa intensidade, essa marcação em determinados jogos, né, como nos clássicos, por exemplo, tá sendo bem natural. Eu acho que eu estou jogando até hoje por causa disso, dessa minha competitividade, e é uma coisa que a gente foi conversando e acontecendo naturalmente, então foi bem tranquilo. Cara, é um mix assim, né, de emoções. Realmente foram momentos assim, poxa, muito fortes, tanto de sofrimento quanto também de alegria, alívio. Poxa, eu cheguei na metade de 2015 todo mundo já falou que já tinha caído, o que você veio fazer aqui, você é maluco? E chegamos na última rodada vivos e foi uma coisa assim sensacional. O carinho, assim, o respeito e a admiração que eu tive da torcida vascaína desde então. Então, aí depois, o ano seguinte, a gente campeão carioca invicto, ficamos, acho que mais de 34 jogos. Mais de 30 jogos invictos entre a Série A, a Carioca e a Série B. Aí subimos, né, falei, caraca, tipo, é o que eu tinha vindo, né, para ajudar o time realmente a voltar, né, no nível, assim, de elite no cenário nacional. Aí depois, o ano seguinte, conseguimos classificar para Libertadores, então falei, realmente eu tô fazendo, né, e aí aconteceu lá da troca de presidentes, e aí teve essa coisa de salários, aquele monte de problema, né, acabei indo pro São Paulo, por causa disso e tal. Mas assim, tinha cumprido o meu papel. Falei, deixei o Vasco bem, tá na Libertadores, então fiquei assim, em paz e feliz pra caramba. E aí depois, né, acabei, a gente tava no Fluminense, o time naquela situação, eu falei, não é possível, cara, não dá pro Vasco ficar assim não. E aí, né, teve essa coisa de eu voltar, eu falei, não, vou sim, vou ajudar, porque é o clube que eu realmente criei um carinho muito grande. Hoje eu sou vascaíno, então. E aí ter essa missão de novo, falar, de novo, né, essa dificuldade. Acho que essa foi a minha sina, né, desde quando eu vim pro Vasco, essa sina. Igual todo mundo fala, né, cara, eu vim um dos momentos mais difíceis da história do clube, e acho que esse respeito que eu tenho da torcida, né, não ter ganho títulos importantes, né, ganhamos o Carioca e tal, mas acho que o maior título para mim foi conquistar a minha missão, conseguir resgatar o respeito, assim, né, de todos, assim, torcedores e os adversários do Vasco também, e voltar a ajudar a colocar o Vasco no cenário, né, assim, né, nacional e de mesmo nível de todos os times, porque a história do Vasco realmente é uma coisa incrível, assim, gigante e maravilhosa. Então a gente poder participar disso, assim, né, porque, né, às vezes na hora que tá tudo bom é facinho, né, mas na hora da dificuldade a gente vê quem é quem. Então eu tenho muito orgulho e sou muito honrado de ter ajudado e participado em todos esses momentos assim de dificuldade, e agora aproveitar um pouquinho, né, também na hora boa. Espero que a gente que o time possa conquistar grandes coisas ainda esse ano que vem, daqui, né, e voltar realmente a ganhar títulos que o torcedor sempre almejou.
É muito louco, né? A gente tava falando sobre isso, né, antes da entrevista, da idade dos meus filhos, né? E assim, cara, eu falo do Peck, um exemplo do Peck, cara, é uma coisa incrível, assim. No começo, ele ficava assim me olhando. Sabe quando você, igual eu falei pra ele, igual eu via o Zidane, o Alex, quando eu tava no Palmeiras, era molequinho, né, que os jogadores da posição que você gosta e tal. Eu falava, caraca, o Ronaldinho, quando eu tava no Barcelona, eu tava na Espanha, eu ficava assim olhando. E ele, cara, eu falei, como assim, né, irmão? O cara joga comigo, meu parceiro e tal, não sei o quê. E aí ele mostrou a foto de quando a gente tirou, ele era molequinho ainda, tava em 2015, ele era uma criança. É muito louco isso, cara, sério mesmo. Ele fala, você não imagina a alegria. Eu falei, cara, você não imagina a minha alegria de sentir isso de você. Você que é meu companheiro de trabalho, tem a idade do meu filho, e eu receber esse carinho teu, assim, tipo assim, esse olhar que às vezes eu pegava assim, ele tava me olhando, sabe, me olhando assim, tipo, rindo e tal. Eu falava, isso pra mim é uma coisa que não tem preço, cara. Eu respeito, admiração. Hoje, um dos melhores jogadores do Vasco, no Vasco, nos maiores clubes do Brasil. Então, tipo assim, sabe? E aí ele não ter essa noção, então eu falo pra ele, poxa, pra ele e pros outros meninos também, pra mim isso é uma coisa que não tem preço, uma alegria muito grande e uma motivação também, de estar podendo continuar mantendo esse nível que eu venho mantendo, não só dentro de campo, mas também fora e dando tendo esse respeito também para com eles, mostrando que a gente é igual, porque eu sou mais velho e eles são mais novos, que a gente é diferente, a gente tem o mesmo valor, mas isso aí é uma coisa que vai ficar guardada para sempre. Acho que ele não tinha noção da importância que ele tinha para o Vasco, porque a gente se via assim, ele ficava falando como se fosse um outro torcedor e tudo, e dizia que ele se sentia representado por mim. Então para mim isso é uma coisa que não tem preço, cara. Imagina, eu ouvi isso daí dele, cara, eu gosto, te adoro, não sei o quê, sou teu fã. Como assim? Falei, como assim, pô? Você é maluco? Eu que sou teu fã e você é o maior da história do Vasco. Então assim, a família toda também, gostaria até de agradecer assim um carinho e que eu puder também, o Rodrigo sabe, a esposa, os familiares todos, que eu tive, cara, sou muito grato pelo carinho assim e me sentia um amigo dele, então tendo pouca convivência e eu sou muito privilegiado de poder ter participado um pouquinho aí, a gente fez algumas coisas juntos, ele me prestigiou no dia da Calçada da Fama também, então e tava aqui no CT direto e sempre com aquela alegria no rosto, cara. Poxa, isso pra mim é um maior exemplo, assim, porque a gente via todo mundo que foi, e teve, assim, um carinho, o respeito por ele. Acho que é uma coisa que eu prezo, o respeito de todo mundo, não só torcedores do Vasco, mas de São Paulo, o próprio Flamengo, Fluminense, Corinthians. Então, assim, é uma coisa que eu tomo como exemplo, que eu prezo muito isso, e eu tenho essa coisa de respeitar todos, para mim também ter esse respeito depois, e eu sinto isso também no dia a dia, então isso é muito graças ao exemplo dele, então só tenho a agradecer ter podido conviver um pouquinho com ele também. Cara, eu não quero nem me ficar falando muito, porque senão vou me emocionar, mas assim, a gente conversou antes de eu renovar, e a gente já pensou em alguma coisa para depois, se não for renovar ou se for renovar, então assim, era uma coisa que a gente ia ver no final do contrato, se eu ainda ia estar bem, se eu ainda estar tranquilo, jogando, ou às vezes ficando no banco como eu tô ficando mais no banco. E ainda se eu ainda ia querer e tal, e eu decidi o que eu vou fazer, o Paulo, a gente teve essa conversa já, que eles gostariam que eu continuasse no Vasco, e ainda não sei se na área de gestão, na área ali junto com o pessoal ali da diretoria, na área do campo, da comissão, então a gente tem essa conversa, mas ainda não, foi na hora da renovação e tudo, e ele, eu ainda tô amadurecendo essa ideia, porque ainda não caiu a ficha ainda de que tá acabando, então por enquanto é isso. Eu tô mais pro campo, eu acho. Vou mais pro campo, ainda tá em aberto, mas acho que tá 60-40, treinado Barbieri do que Paulo.
Eu sempre fui feliz aqui, cara. Eu sempre fui feliz. É porque, cara, a paixão você não tá entendendo. É igual, né, cantam uma música, nunca vão entender esse amor. Tipo, o amor que a torcida tem pelo clube, tantos anos sofrendo e eles fazendo o que eles estão fazendo já todo esse tempo, pô, na Série B e tal, e enche o estádio e canta, e pô, o jogo todo cantando. Então, assim, não tem como não te contagiar, né? E eu, né, estando aqui tanto tempo, tipo, arrepia mesmo você tá lá no estádio, no São Januário, Maracanã, e a torcida cantando o tempo inteiro. Aí você já, pô, sente parte daquilo, né? Então aí não tem como não cantar, e os moleques cantando também, o Mar, o Figueiredo, a gente cantando lá junto no aquecimento. É uma coisa que contagia muito, cara. Então, realmente estou feliz e espero que isso, né, a gente possa continuar, né, realmente voltando como eu te falei já, a conquistar grandes coisas. Espero que já aconteça esse ano aí alguma coisa importante. Quem sabe eu não posso participar também já.